Oi, boa noite. Eu não estou participando da aula hoje ao vivo porque estou trabalhando. Bem, eu vou falar das aristocratas rurais. Como era ser dona de casa em uma família aristocrata? Na época, como a Idade Média, a economia doméstica era bastante complicada. Era exigido habilidades e senso de organização da dama. Quais eram os deveres da dama? Os seus deveres eram relacionados com os afazeres de casa. Elas tinham que ver o suprimento de comida, elas tinham que contar quanto tinha, elas tinham que fazer a entrada e a saída desses suprimentos. Elas também tinham que dar as ordens para os trabalhos. Por exemplo, elas mandavam as servas fazer tudo o que era relacionado à casa, era trabalho delas. Elas também tinham que acompanhar passo a passo a confecção das roupas de todos da casa, desde os servos até os filhos, o marido. Esses afazeres que eu mencionei aqui, que está no texto, o autor dá um exemplo que tudo isso foi tirado de um livro inspirado na Marquesa de Lincoln, Margaret de Lincoln. Essas donas de casa, essas senhoras de casa, elas também tinham um poder. Não é que elas não tinham um poder, talvez não quanto os homens daquela época tinham, mas elas também tinham. Essas mulheres, elas podiam ser muito rigorosas, elas podiam ser extremamente, como eu vou falar, elas podiam ser extremamente rígidas, tanto quanto os maridos. Elas eram extremamente rígidas com as servas, chegavam até a ser cruéis com essas servas. Elas podiam ser tão cruéis quanto os seus maridos. Se ela tivesse um filho e esse filho se casasse, ela ia ser uma desgraça de sogra. Ela ia infernizar a vida da nora, ia humilhar a nora constantemente, porque ela era malvada e fazia isso só por puro prazer. Eu não achei especificamente dessa época, da época medieval, mulheres poderosas que tiveram tanto poder quanto os homens, e nem senhoras feudais, senhoras dessa época dos chiqueirinhos delas lá. Mas eu achei outras mulheres ao longo da história que foram tão poderosas quanto. E eu listei algumas, que foi a Maria Stuart, que ela era rainha da Escócia. Governou de 1542 a 1567. Tem a Catarina de Médici, que ela era governante de Florença, na Itália, e também na França. Tem uma que eu não sei pronunciar o nome dela, que ela se chama Yu Zetian, que ela era rainha ou governante da China, e ela governou de 625 a 703. Também temos a Ana Bolena, que ela governou de 1533 a 1536, e ela era rainha da Inglaterra. A Elizabeth I, que foi a rainha da Inglaterra, ela governou de 1558 a 1603. Temos a rainha Vitória, que é uma das rainhas que tem o maior número de vitórias da história. A rainha Vitória, ela governou de 1837 a 1901. Ela foi rainha da Inglaterra, rainha da Irlanda e princesa ou governadora da Índia. Bom, agora eu vou falar sobre a misoginia dos historiadores, porque a gente sabe que a maioria, ou a grande maioria dos historiadores de época que escreveram, ou a grande maioria dos textos históricos, foram homens. E esses homens, sim, eles têm um preconceito, um machismo sobre falar. A gente vê que eles não dão a devida importância, ou não dão tanta importância para o papel da mulher na história. Esses são trechos que eu tirei do próprio texto, onde ele diz: a mulher medieval teve a sua relevância no meio doméstico. O trabalho do lar era tão relevante, tão importante quanto as atividades dos homens.
Qual foi a sua atividade econômica nisso? Isso são frases do próprio historiador, que a gente pode olhar assim, superficialmente, e pensar, mas é só uma pergunta, só um pensamento. Mas não é só um pensamento. Porque se fosse apenas um pensamento, por que ele está pensando que o papel da mulher não foi tão importante, não teve tanta importância na história, tanta relevância na economia como do homem? Por quê? Por que ele está pensando isso? É algo que a gente para e fica pensando, né? Por que ele faz essa comparação, coloca essa interrogação para a mulher e para o homem não? Para o homem nossa, o trabalho dele foi super importante, ponto. E a gente para e pensa, né, que isso foi lá na era medieval, as pessoas já pensavam assim, aí passa para a idade moderna e vai passando de geração em geração, de época em época, e hoje a gente está no século XXI, na era contemporânea, e ainda hoje a gente se põe nesses mesmos interrogação. O trabalho da mulher é importante, porque a gente vê, né, as pessoas falam, mas só trabalha em casa, e aí? Não é importante? Ainda hoje as mulheres, elas têm a luta de se colocar na sociedade, tem que estar sempre falando que o seu trabalho, o seu papel é importante, sim, que o homem não está acima da mulher ou está abaixo dela, que os dois têm a mesma importância, que os dois são iguais, não tem um melhor ou outro pior, não existe isso. Então, ainda hoje, desde que o mundo é mundo, a gente tem que estar sempre e sempre falando a mesma coisa. Aí a gente chega no último tópico das aristocratas, que é as atividades econômicas. Bom, naquela época, as mulheres elas não podiam ir para o campo. As senhoras, elas não iam para o campo, porque esse não era o papel delas, era o papel do marido. Mas a gente tem alguns exemplos que elas iam lá também, ajudavam os maridos, tipo, a dar ordem lá, né? Porque elas também tinham o mesmo poder que eles. Então, como elas não podiam, tipo, tá lá, né, assim, oficialmente tá lá, elas faziam artesanatos, elas teciam, elas faziam cerâmica, pintavam, fazia essas atividades que naquela época era aceitável para uma mulher fazer. No das aristocratas, a gente entra na parte das camponesas e das servas. Aí a gente pensa, né, se nas mulheres ricas, aristocratas, damas da sociedade, já não tinha muito registro, assim, e as camponesas? As camponesas aí ferrou um pouquinho mais, porque quase não tem nada. É pouco demais os registros históricos que tem delas. A gente temos, né, sim, mas não são muitos relatos e registros. Talvez se tenha muito, da igreja, né? Não se tem tanto registro quanto deveria ter. O cotidiano dessas servas, se o cotidiano das senhoras aristocratas era mandar na casa, era cuidar da casa, cuidar da família, o que essas servas faziam? Bom, o cotidiano delas era acompanhar o marido, né? Porque se o marido fosse pra roça, ela ia também. Ela tinha que cuidar da casa dela, ela tinha que cuidar do marido dela, ela tinha que cuidar lá se ela fosse uma serva que servisse a dama, ela tinha que cuidar da dama, ela ainda tinha que cuidar dos filhos dela, ela tinha que fazer o trabalho dobrado ou talvez o triplo do que a dama fazia. Com certeza a vida dela não era fácil, nem um pouco. E ser uma camponesa deveria ser muito difícil, fora toda a insegurança que ela deveria ter nesse meio que ela vive, porque ela estava exposta a situação de perigo o tempo todo. Tanto lá onde ela mora, que eu vou chamar de vila. Lá na vila que ela mora já era super difícil, porque ela era uma mulher pobre. E se ela não tivesse na proteção de um homem, já era, né? E ainda tinha lá na casa da dama, que se essa dama tivesse um filho, e se esse filho se interessasse por ela,
E aí, né? Como é que fazia? E se o marido da dama se interessasse por ela? E se a dama pegasse, se a dama ficasse com ciúme? Então a vida dela era quase a vida de um escravo, assim, era muito difícil. E os deveres dela? O dever dela. Bom, se ela fosse uma serva, uma camponesa, uma serva, né? Se ela fosse uma serva, ela deveria fazer tudo o que a dama pedisse. Se ela fosse uma camponesa, ela tinha que estar lá no plantio, ela tinha que estar lá na roça, ela tinha que plantar, colher, bater trigo, bater feijão, essas coisas todas. E ajudar o marido em tudo que ele fosse fazer. Esses eram os deveres dela. E além de ser uma boa esposa, uma boa mãe e essas coisas. Agora eu vou chegar no último ponto, que é casamento, esposa, mãe e viúva. O dever da mulher, naquele tempo, e até uns anos atrás, era se casar. E até hoje, as pessoas acham que o único dever da mulher é casar. Mas não. Mas naquele tempo, sim. Então, o seu dever, primeiramente, era se casar. Depois que ela se casa, ela passa a ser esposa. Qual que é o dever da esposa? Servir o marido, fazer tudo que o marido manda. Depois ela tinha que ter filhos. Quanto mais filhos, melhores. E se esses filhos forem homem, aí sim. Se for mulher, ela vai ter que ter um filho até parir um macho. Vai ter que ter filho. Depois, o papel dela é de mãe. É o papel de mãe que a gente tem até hoje, que as mães têm até hoje, que é cuidar do filho, proteger o filho e alimentar o filho. Se caso ela ficasse viúva, aí temos pontos diferentes. Se ela ficasse viúva, se ela tivesse filhos homens, ela ficava sobre... E se esses filhos homens já fossem adultos, ela ficava sobre a proteção dos filhos homens. Se esses filhos fossem crianças, ela tinha que ficar sobre a proteção de algum homem da família, e aí ela cuidaria do plantio dela, seguia a vida dela normal. Se ela não tivesse filhos e ela fosse viúva, ela tinha duas opções. Uma era se casar com o irmão do marido falecido, com o pai, se casar com alguém da família lá dele. Porque como ela já não era mais moça, já não era mais virgem, era muito difícil ela casar com outra pessoa. Como ela já foi casada, era extremamente difícil ela se casar com um outro homem. Mas, ou ela tinha essa opção de se casar, né, com alguém, com o genro não, com o cunhado, com o sogro, com alguém lá da família, ou ela tinha simplesmente a opção de não casar com ninguém. E se ela não quisesse casar com ninguém, ela podia ou ir embora à própria sorte, tipo, ir embora de lá, do rolê, ficava sozinha. E isso era muito perigoso, porque, pensa, uma mulher sob a proteção de um homem já era extremamente perigoso para ela. Imagina uma mulher sozinha no mundo medieval, andando naquelas estradas ou indo para os burgos, eu não sei se nessa época aqui já tinha, mas enfim, pensa, ou ela ia virar uma prostituta, porque não ia ter como ela trabalhar, ou ela ia ser morta. Então, acho que essa segunda opção ninguém queria. Então as mulheres, sim, elas faziam de tudo para ter filhos. E se ela fosse estéril? Meu Deus, aí se ela fosse estéril, acabou, né? Final de rolê. Game over. Mas a gente vê como a vida da mulher é difícil e sempre foi difícil. Porque assim, esse rolê aí dela casar e ter filhos, ou se ficar viúva ter que casar com alguém, isso não é da era medieval. Porque se a gente for ver lá na antiguidade, lá na época do... Eu sempre uso o exemplo dos hebreus, porque a gente tem... Eu, no caso, não sei se as outras pessoas também têm, eu tenho muita influência das histórias dos hebreus. Porque, como eu falei, a minha família é adventista. Então, a gente cresce ouvindo todas as histórias deles e nessas histórias tem a Raquel e a Ruth, eu acho que
que elas ficam viúvas e elas não tem ninguém para cuidar delas. Aí elas vão embora e tem todo esse negócio. E aí a gente também vê lá na história do Jacó que, que tem uma das esposas dele, uma das genras dele, sei lá, noras, elas ficam viúvas e tem que se casar com alguém da família. Então esse negócio de se casar para não ficar à própria sorte já é uma coisa muito antiga, já não é uma coisa que apareceu ali na idade medieval. E se a gente parar para pensar, a antiguidade ela tem muita, mas muita influência na era medieval. Porque muita coisa que está acontecendo ali na era medieval, ela vem do passado, ela vem da antiguidade, isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora. E é uma coisa que eu sempre digo, sempre se repete, né? A história sempre se repete. Mesmo a gente pensando, mas aconteceu há tantos anos atrás, mas tá se repetindo agora. Por exemplo, como a mulher, ela nunca a palavra dela é suficiente, tem que vir um homem e falar que foi isso, que foi aquilo. Veja agora, vou dar um exemplo. Olha o caso da Mari. Tá lá todas as provas, mas não é suficiente. Por quê? Porque a menina, ela não teve uma reação de na hora denunciar. Isso aconteceu comigo também, tipo, não fui, né, não ocorreu isso, mas eu fui assediada também. E eu não tive, tipo, a coragem, não me caiu na ficha na hora o que tinha acontecido, porque você nunca espera que um negócio desse vai acontecer com você. E aí quando cai a sua ficha, quando você vê o que aconteceu, você vai lá e fala, as pessoas não acreditam em você, por que você não foi falar na hora? Então isso é um negócio que a mulher, ela sempre vai ser posta em dúvida do que ela tá falando. Ou então, vão te julgar, né? Vão te colocar num tribunal 9 horas da noite e vão acusar você. Ou vão pegar você e colocar você, igual aquele advogado da Mari fez, e falar que a culpa é dela. Porque nada do que nós mulheres falamos, tá certo. Porque só vai tá certo a hora que um juiz lá, um macho, né, um macho alfa pegar e falar: ela tá inocente, ele tá culpado. Aí todo mundo vai falar: meu Deus, que monstro. Mas enquanto ela tá falando, enquanto ela tava falando que não aconteceu, ninguém tá, tipo, estão acreditando. Nós, mulheres, que sabemos o quanto é ruim passar por isso, acreditamos. Mas a maioria não. A maioria não. Então, o que eu quero terminar aqui, né, com essa minha fala, que fugiu totalmente do assunto, mas não fugiu também, porque eu estou falando uma coisa que aconteceu aqui, dando o exemplo do que aconteceu lá. O que eu quero dizer é que nós, mulheres, é muito difícil viver num mundo onde o homem é sempre posto em primeiro lugar. A nossa vida não é fácil e nunca foi fácil. Seja você um aristocrata ou seja você uma camponesa ou uma serva. A sua vida não é fácil, a nossa vida não é fácil. Então, meninos que estão assistindo hoje, vamos sempre tentar respeitar as mulheres. Eu sei que muitos de vocês da sala agora respeitam as mulheres e a gente é muito grata por ter vocês como colegas. A gente sabe que vocês são ótimos colegas de sala e eu sei disso principalmente porque quando aconteceu aquilo comigo na faculdade, eu vou falar disso sim, porque ninguém vai calar a minha voz. Quando aconteceu isso, vocês ficaram do meu lado, eu tive o apoio de vocês que eu não esperava que eu tivesse. Vocês me defenderam, me protegeram sim, porque vocês sabem o que aconteceu e vocês sabem que aquele ser humano lá quase veio pra cima de mim e vocês me protegeram. Então eu sou muito grata por isso. E é isso, eu tô falando isso porque eu acho que não tem momento melhor pra mim falar isso, porque isso é uma coisa que realmente fudeu com a minha vida, tá? Desculpa o palavrão. Me desculpa, professora, mas isso foi uma coisa que foi extremamente marcante, me machucou muito. Eu passei, as minhas amigas e os meus amigos, eles sabem que isso me prejudicou durante meses e meses, e eu não falei nada porque eu tinha medo da faculdade me expulsar ou de alguma coisa assim.
Só que agora eu não tenho medo e agora eu acho que esse é um momento perfeito para falar sobre isso. Eu peço desculpa pelo tempo que eu ocupei, mas é isso. Boa noite para vocês e espero na próxima aula estar junto de vocês.